Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 2 de junho de 2021, são 22 horas e 45 minutos. Terceiro trimestre da classe de juvenis. Questões difíceis do nosso tempo, lição número 2. O cuidado com a mídia. Assistir televisão é pecado? Respondendo à hora da revisão, resposta número 1. Possibilitou a mídia a acompanhar de perto o dia a dia das cidades e os fatos que acontecem em todos os lugares. Resposta número 2. A permissividade moral. Resposta número 3. A mídia. Resposta número 4. Aumento da agressividade, insônia, desempenho escolar prejudicado. Resposta número 5. Sim, a igreja pode utilizar os meios de comunicação para cumprir o ID de Jesus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Veja que, para responder logo a nossa primeira pergunta, né, se assistir televisão é pecado? Bom, assistir televisão não é pecado, mas também ela não edifica. A televisão, só para você ter uma ideia, o teu cérebro ele trabalha mais quando você está dormindo do que quando você está assistindo televisão. É por essa razão que muitas das vezes pessoas que têm um princípio bíblico, um princípio correto, à medida que vai assistindo televisão, esse princípio vai deixando de lado. Por quê? Porque à medida que a pessoa assiste a televisão, o cérebro ele não consegue processar a questão daquele princípio. Por quê? Porque o cérebro começa a ficar descansado. Então ele começa a não trabalhar, não reagir contra aquele princípio que está passando no programa de televisão que você é contra. Então veja que a televisão ela tem esse malefício, é um dos malefícios, né? Que é fazer a capacidade de pensar da pessoa diminuir. Por isso que muitas pessoas, principalmente as pessoas ricas, não assistem televisão. Então veja que, em modo geral, a mídia sempre tentará mostrar os princípios bíblicos de forma errada ou simplesmente ir contra esses princípios bíblicos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a televisão, também o rádio e até revistas, jornais. A gente precisa ter cuidado no que nós vamos ouvir, né? Introdução. Se a igreja atual tiver esse comprometimento com os princípios sagrados, saberá fazer uso da mídia de maneira correta. Como servos de Deus, precisamos fazer uso das mídias com muita cautela, sabedoria e discernimento. Veja que a mídia aqui, no geral, é televisão, rádio, revistas, jornais. Isso é a grande mídia, né? É a mídia que praticamente todos nós temos acesso. Ela é uma mídia perigosa. Por que ela é perigosa? Porque geralmente toda a mídia, revista, rádio, televisão, jornal, ela, se bem que o rádio ela até que não é tanto, né? O rádio até que não me parece ser um meio de comunicação mais correto, né? Mas de modo geral, principalmente a televisão, que é um meio de massa, né? O que acontece? Ela tem uma tendência, todo canal de televisão ele tem uma tendência. Ele tem uma tendência política, ele tem uma tendência de partidária, por exemplo. Ele vai sempre tender para uma determinada situação. Vai sempre mostrar a notícia somente de um lado, não mostra o outro lado da notícia. Então, e cada emissora de televisão, se você observar, vão sempre falar a mesma coisa. Nós aqui demos a notícia como ela é, o que não é verdade. Todas as emissoras de televisão, principalmente de televisão de TV aberta, elas têm uma tendência, elas são tendenciosas. Então, muitas das vezes o cristão pensa, não, eu só assisto jornal, eu assisto repórter na televisão. Na verdade, ele está fazendo um mau negócio. Por que ele está fazendo um mau negócio? Como eu já falei, todo jornal de televisão, ele é tendencioso. Já ouvi coisas tenebrosas, terríveis, falando em questões da televisão, justamente para informar de forma errada a sociedade, porque o grande efeito da televisão, a grande função da televisão é informar, mas na verdade o que nós vemos hoje, dos anos para cá, é a televisão desinformando, né? Ou informando uma parte, não informando outra. A televisão geralmente ela só informa aquilo que lhe convém,
assim também são os jornais e as revistas. O cuidado no uso da mídia. Chegamos ao século XXI e continuamos vivenciando um enorme desenvolvimento no âmbito das comunicações. A imprensa, o rádio, a televisão, o telefone, a internet e outros meios de comunicação alcançaram um crescimento admirável no presente século. Realmente a televisão, principalmente a televisão, o rádio também, eles cresceram de uma forma extraordinária. Só a nível de curiosidade, por exemplo, a Noruega, ela baniu os rádios FM lá. Lá na Noruega não existe rádio FM, emissora FM, por exemplo. Então veja que nós temos grandes emissoras de televisão que têm em sua grade de programação, às vezes novelas, jornais, telejornais, esporte e tudo mais. Entretanto, a gente precisa ter cuidado no que nós vamos assistir. A gente precisa ter muito cuidado. Porque, como eu já falei, os telejornais, por exemplo, são tendenciosos. Até a questão de esporte também é tendenciosa. Geralmente as emissoras de televisão têm um time preferido, então vai sempre buscar favorecer aquele clube de alguma maneira, né? Mas realmente o rádio tem crescido, a televisão tem crescido de uma forma extraordinária. Então nós precisamos, quando nós vamos assistir, nós precisamos ter entendimento do que nós vamos assistir. Mesmo porque quando nós temos a oportunidade de assistir algo na televisão, nós precisamos sempre fazer a mesma pergunta: será que isso não vai contra os meus princípios? Será que isso não vai contra os princípios bíblicos? Nós precisamos ter este entendimento. A mídia e seus malefícios. Nem sempre a mídia cumpre o seu papel de informar com honestidade. Seus interesses em geral são maléficos. Ela usa todo o seu potencial para fazer com que as pessoas venham a abandonar os valores éticos e morais. Aqui, como eu já falei, as famosas fake news, né? Está na moda agora as questões das fake news, que são notícias falsas, né? E quantas vezes emissoras grandes de televisão acabam falando fake news, às vezes até por inocência, né? É raro, eu sei que são raras às vezes, mas em alguns casos são inocentes, mas na grande massa esmagadora das vezes fazem de propósito, fazem com tendência. Por exemplo, vou te dar um exemplo de que acontece muito, por exemplo, nas questões das pesquisas eleitorais. Como eu já falei, toda emissora de televisão ela tem uma tendência, ela tem um partido, ela tem um viés político. Então o que ela faz? Ela sempre manipula a questão das pesquisas. Por que existe a questão da manipulação da pesquisa e por que isso funciona? Bom, em primeiro lugar, vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que você está num lugar, numa cidade, e você não conhece a cidade. Aí imagina que você está com uma fome e tem duas pizzarias. Uma pizzaria, uma do lado da outra, ou de frente para outra. Uma pizzaria está completamente cheia, está com muita gente, tem fila na porta. E a outra está vazia. O que você faz? Você vai naquela que está vazia ou naquela que está cheia? É claro que nem toda regra tem exceção, mas geralmente o que nós vamos pensar? Eu vou naquela que está cheia, porque eu não conheço a cidade, eu nunca estive por aqui. E se essa pizzaria está cheia é porque a pizza é boa. Aquela que está vazia, a pizza é ruim. Então a gente tem a tendência de ir pela maioria, e é exatamente isso que a pesquisa faz. Ela opta por colocar sempre um candidato na frente. Então as pessoas que estão indecisas vão votar naquele candidato da pesquisa. Então é assim que funciona aqui no Brasil. Então veja que, e também ao redor do mundo também é da mesma forma. Então veja que em alguns casos até a coisa não anda, né? não funciona. Mas geralmente na grande massa esmagadora a questão da tendência de seguir aquele que está na frente é uma tendência global. Geralmente o ser humano ele é assim, ele vai com a maioria. Então se ele errar, ele erra com a maioria como se isso fosse justificativa. Aumento de comportamento violento e agressividade. Isso aqui é uma das questões dos malefícios da mídia. As pessoas que assistem, por exemplo, se você analisar, você deve assistir alguma série de televisão, ou filme, ou até mesmo novela na televisão. Se você observar,
vai ter muita questão de aumento de comportamento violento, né? O que vai acontecer? O que acontece nessas novelas? Muita agressividade, muitas coisas violentas, tiros, drogas, todo esse tipo de questão. Aí as pessoas vão falar assim, mas está mostrando a realidade. Não, ele não está mostrando a realidade, ele está impondo uma realidade para a sociedade. Então a sociedade acaba aceitando. Então vemos que há algumas questões nesse parâmetro que é completamente contra a palavra do Senhor. Diminuição de atividades físicas. Enquanto você assiste televisão, você não faz nada. Diferente do rádio. O rádio, quando alguém está ouvindo o rádio, não precisa parar para ficar ouvindo o rádio. Pode deixar o rádio num determinado lugar, ligado, e fazer as coisas, as atividades que tem que fazer. Ou até mesmo levar o rádio, né? Como se fazia há uns anos atrás, nós levávamos o rádio para onde nós queríamos ouvi-lo. Lesões por esforços repetitivos, games online, uso de computador. Então isso acaba criando, quando a pessoa faz sempre a mesma coisa, né, que no caso jogar videogame, né, o uso de computador, faz sempre movimentos repetitivos. Então isso causa lesões por esforço repetitivo. Tem questão da insônia. Geralmente a pessoa que assiste muita televisão vai ter insônia. Por que vai? Isso aqui é uma questão que é muito interessante. Por exemplo, se você está na hora de você dormir, o ideal é você apagar todas as luzes. É verdade, deixa tudo apagado, nada, absolutamente nada aceso. Você vai ver que quanto mais escuro tiver o seu quarto, melhor você dorme. Por quê? Porque o olho, ele percebe a claridade. Ele percebendo a claridade, ele meio que manda uma mensagem para o cérebro dizendo que ainda é dia, que ainda não está na hora de dormir. Então veja que quanto mais escuro tiver, mais sono a pessoa tem, melhor ela vai ter uma noite de sono. Então quando a pessoa assiste televisão, a claridade da televisão mostra para o cérebro, né, através da visão, que não está na hora de dormir. Então a pessoa sempre tem um problema de insônia, tem dificuldade para dormir. Desempenho escolar prejudicado. Certamente, se você tem essa questão de ver televisão, você vai ter uma questão assim de um desempenho muito ruim na escola. É claro que, mais uma vez, é sempre bom deixar claro que o uso da televisão, apesar que eu particularmente, se puder te aconselhar, eu te aconselho que você não assista, porque a televisão não tem nada de bom que se ensine, tudo é tendencioso, tudo é maléfico, com algumas raras exceções, que até mesmo programas cristãos, né, tidos como cristão também, distorcem a palavra do Senhor, mostram a palavra de uma forma completamente equivocada. Veja, por exemplo, que algumas pessoas líderes, pastores, que às vezes têm uma oportunidade de falar num canal de televisão aberta, para via satélite para todo o Brasil, que é algo extremamente valioso para se falar para todo o país. Em vez da pessoa falar da palavra do Senhor, dar uma mensagem de amor ao povo, ele vai falar de coisas completamente fora da palavra. Em vez de ele aproveitar a oportunidade que está numa emissora de televisão para falar do amor de Deus, para pregar o Evangelho, ele fala de tudo, menos da palavra. Então veja que nós precisamos, dentro das possibilidades, se tiver uma oportunidade de estar numa rede de televisão, independente se for uma rede de televisão regional ou mesmo nacional, nós precisamos aproveitar a oportunidade para falar do Evangelho de Cristo. A igreja na mídia. A igreja pode ser utilizada das mídias para pregar o Evangelho? Sim. A missão da igreja é anunciar o Evangelho a todos, e as mídias podem ajudar a levar a palavra de Deus a um maior número de pessoas. Quantos já não receberam a Jesus e tiveram suas vidas transformadas ao ouvirem uma mensagem, um testemunho, um hino no rádio, televisão ou internet? Bom, a igreja pode e deve usar os meios de comunicação, rádio, televisão, revistas, jornais. Geralmente se fazia muito isso no rádio. Por quê? Porque o rádio ele é um veículo menos caro. Acho que a ideia principal é essa. O rádio ele alcança hoje, né, alcança o país inteiro, há emissoras via satélite de rádio no Brasil que alcançam o país inteiro. Então veja aí, ou mesmo até mesmo um estado inteiro, né, no estado, por exemplo, o estado de São Paulo, né, por exemplo. Então veja que há uma necessidade sim. Por quê? Porque quando a igreja usa o meio, né, a mídia, o rádio, a televisão, eu falo um pouco, não muito da televisão, porque o horário da televisão ele é muito caro. Do rádio até ainda é possível, mas a televisão é muito caro. Não é
toda igreja que tem disponibilidade financeira para manter um programa de televisão no ar. Mas quando isso é possível, a igreja pode e deve fazer uso deste meio para pregar o Evangelho. Todos os meios para pregar o Evangelho é válido. Rádio, televisão, jornal, revista. Tudo isso é válido e a igreja deve sim utilizar esses meios de comunicação para pregar o Evangelho. Para concluir, enquanto estamos neste mundo, Deus espera que nosso comportamento não seja semelhante ao do mundo. Ao contrário, Ele deseja que em tudo nos submetamos ao senhorio de Jesus Cristo e possamos ser referência e exemplo, que sejamos uma igreja como a de Tessalônica, exemplar e fiel ao Evangelho. Há uns anos atrás, não sei se ainda se faz isso, eu acredito até que sim, mas a Igreja Pentecostal Deus e Amor, ela fazia muito trabalho de rádio. Dezenas de pessoas, dezenas de centenas de milhares de pessoas eram abençoadas através do louvor, das orações, principalmente da oração, que a Igreja Deus e Amor ela é muito forte na questão da oração. E assim também como alguns programas na Assembleia de Deus, da Igreja Batista, elas trazem uma mensagem bíblica para o povo. E isso faz com que as pessoas comecem a despertar para a palavra. Atualmente, até uma emissora de TV aberta, aqui no Brasil, também está colocando alguns versículos bíblicos na sua grade de programação, apesar dela não ser uma emissora cristã, mas isso tudo é válido. Quando se fala da palavra, independente do meio, aqui nessa questão da televisão, da mídia em si, o rádio, televisão, jornal, revista, é válido. E nós precisamos, quanto mais melhor, Quanto mais pudermos ter espaço para falar da palavra do Senhor, é melhor. Mas nós sempre temos que ter cuidado com a mídia, até mesmo aquilo que nós vemos na televisão. A Bíblia diz que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Então, aquilo que você vê te influencia muito. Muitas pessoas, por exemplo, são levadas porque veem alguma coisa numa série de televisão, num filme, numa novela, numa minissérie e acabam repetindo aquilo porque todo mundo está fazendo, então vai fazer também porque passou na televisão. Então veja que nós temos que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, então nós precisamos ver, diferenciar essas coisas, compreender que não é tudo que a televisão mostra que eu vou fazer. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, e nós precisamos ver se aquilo que está passando na televisão é de acordo com a palavra de Deus. Também a mesma coisa no rádio, nos jornais, nas revistas, que eu volto a dizer, é muito tendencioso. Então veja às vezes você talvez passou a idade, você deve estar pensando, o que é uma tendencioso? Tendencioso é o seguinte, é quando você tende para sempre para um lado só. Por exemplo, se você gosta de uma determinada cor, então sempre quando você vai falar alguma coisa, você fala daquela cor. Então você está tendo uma tendência. Se alguém quer comprar um carro, por exemplo, você já fala daquela cor, não compra dessa cor. Ou fala de uma outra forma, para dizer sempre para aquela cor, ou seja, você está sendo tendencioso, tu só fala daquela cor, isso é uma tendência. Ou um time de futebol, por exemplo, você tem um determinado time de futebol, eu acho que esse exemplo até pega melhor, tu tem um determinado clube, você torce para um determinado clube, então se o teu time joga e joga mal, o que você faz? Você começa a se justificar. Porque o árbitro apitou errado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Você está sendo tendencioso, você só está falando isso porque o seu time perdeu. Mas se o seu time vencer, aí você continua tendencioso. Alguém quer, de repente, justificar porque o outro time perdeu, e às vezes até o outro time perdeu injustamente, mas você, por ser tendencioso, você não vai julgar corretamente. Você, como tu torce para aquele time, você vai sempre falar que aquele time está certo. Então isso é tendencioso. Então as televisões têm sempre um time favorito, um viés político, ou é de direita, ou é de esquerda, ou de centro-esquerda, ou melhor, é extrema esquerda, extrema direita, ou do centro. Então eles têm sempre uma tendência. Então eles vão sempre falar de uma forma
para agradar aquele público daquela determinada política. Quem é de esquerda, por exemplo, a televisão que é de esquerda vai sempre favorecer a esquerda. E a emissora de televisão que porventura é de direita vai sempre falar bem da direita e vai falar mal da esquerda e vice-versa. Então isso é uma tendência. Então isso é ruim. Por quê? Porque a televisão, vou falar aqui da televisão, porque a televisão aqui é mais massa, né? Fala para massa, apesar que o jornal, a revista também e o rádio também, mas a televisão ela tem uma força maior, porque a televisão você ouve e vê, então a força é maior. Então o que acontece nessas situações? As pessoas tendem a observar situações, olhar para essa televisão e ver, não, porque aconteceu isso sim, mas não aconteceu não. A gente tem sempre que mostrar os dois lados. Até mesmo nossa questão cristã, quando nós vamos falar de alguma coisa, nós precisamos ver, porque às vezes tem versículos bíblicos, por exemplo, que tem mais de uma interpretação. Então nós precisamos compreender para qual compreensão. Até porque nós podemos estar errados na nossa compreensão. E é por isso que eu sempre digo, quando você discordar de mim de alguma questão bíblica, que deixe os seus comentários aqui, me dá a referência bíblica que você tem, justamente para que nós venhamos assim aprendermos juntos. Por quê? Porque nós somos de uma mesma geração, que é a geração eleita. Então nós temos o mesmo Senhor, a mesma palavra, então nós precisamos andar de comum acordo. Então, independente, me lembrei aqui de uma questão tendenciosa, por exemplo, que para nós, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela tem um segmento teológico. A Deus e Amor tem outro segmento teológico. Mas você vê que elas têm o mesmo Senhor. Então é o mesmo evangelho, só que de formas diferentes, com tendências teológicas diferentes. Então, dar um exemplo aqui mais prático. A Assembleia de Deus vai puxar mais para um lado dos dons espirituais, de revelação, visão, profecia, escola dominical. A Deus e Amor vai puxar mais para a questão da oração. Então veja que são tendências. Está errado isso? Não está errado, mas nós precisamos compreender. Por exemplo, a Deus e Amor ela é muito forte na oração. A Assembleia de Deus ela é boa com os dons de profecia, por exemplo. A Igreja Batista já ela é muito boa também na questão da palavra. Então veja que é o conjunto. Então uma é forte numa coisa, outra é forte noutra. É claro que no sentido geral, todas as igrejas evangélicas têm o mesmo segmento, num contexto básico, né? No contexto básico é a mesma coisa. Só que as tendências são diferentes. Então veja que nós precisamos compreender que da mesma forma é com a televisão. E a televisão ela é muito tendenciosa. Eu vejo alguns casos, me lembro de uma vez que uma reportagem estava vendo num programa de jornal e que me obrigou a desligar a televisão na hora. Eu cheguei da igreja e fui assistir um jornal. E no jornal estava falando que o glúten ela é uma proteína. Eu desliguei a televisão na hora. Por quê? Porque o glúten ele não é uma proteína. O glúten ele é uma substância que inclusive faz mal para a saúde. E o jornal falava que estava fazendo bem. E por que falava que fazia bem? Pelo seguinte, uma das razões, o glúten está muito presente na farinha de trigo. E existia na época uma empresa de farinha de trigo, eles fazem propaganda de fazer a farinha de trigo na televisão. Então ela paga muito dinheiro para a televisão. Então isso aí ajuda na venda da farinha de trigo. Então a emissora de televisão continua ganhando dinheiro em cima da questão do patrocínio dessa farinha de trigo e outros produtos também que contêm glúten. Então veja que isso é uma tendência. Por quê? Porque o glúten faz mal para a saúde, né? Ele é uma substância e não uma proteína. Então veja que isso aqui é uma tendência. Já vi também emissoras de televisão falarem mal do óleo de coco, que óleo de coco não faz mal à saúde, que o óleo de coco faz mal à saúde, o que não é verdade. O óleo de coco, inclusive, ele cura o Alzheimer e também o mal de Parkinson. Então você vê que é uma tendência. E por que isso? Porque você já viu uma propaganda de leite de coco numa emissora de televisão? Mas óleo de soja você vê. Então o que acontece? As empresas, né, de televisão, como elas são patrocinadas, vamos dizer assim, né? Existe um outro nome, né? Mas agora o nome técnico eu não me lembro. Mas vamos colocar como patrocínio. Como é a anunciante, isso, eu lembrei da anunciante. Como ele anuncia na televisão, se essa televisão que tem como anunciante um óleo de soja,
ela falar bem do óleo de coco, esse anunciante do óleo de soja pode parar de anunciar nessa televisão e ela perde milhões em dinheiro. Então ela opta sempre por falar mal do óleo de coco. Por quê? Porque o óleo de coco ele é um óleo mais caro, ele, inclusive é um óleo bem caro, mas ele vale muito a pena o valor. A pessoa que pode, tem possibilidade de ter o óleo de coco em casa, ele é muito bom, inclusive ele é bom para tudo, né? É bom para passar no cabelo, é bom para fritar, ele é bom para tudo. Então, até para questões de pessoas que têm problemas com a pele, por exemplo, passa o óleo de coco também, ele ajuda. E até para emagrecer ele ajuda. Então você vê que o óleo de coco, de toda a literatura do óleo de coco, é sempre falando bem do óleo de coco. Mas a televisão diz que não. Então, por quê? Justamente pela tendência. Então você tem que ter muito cuidado naquilo que você assiste na televisão. Você tem que ter muito cuidado. Tem questões, por exemplo, você jovem, né? Tem muito aquela questão de namoro, que no namoro pode tudo, porque o que vale é o amor. Não, não é isso. Ou não é isso que a Bíblia ensina. Então você precisa ter muito cuidado naquilo que você assiste, nas coisas que você ouve, nas músicas que você ouve no rádio. Você precisa ter muito cuidado, vigiar muito no que você vê, vigiar muito naquilo que você ouve, justamente para que assim não venham esses males da mídia para a sua vida, que você assim, evitando essas coisas, você tenha uma vida de santidade diante do Senhor. Até porque muitas coisas da televisão, que passam na televisão, só Jesus. Para te dar um exemplo bem simples, te fazer uma pergunta bem simples. Você não precisa nem me responder. Você fica para você a resposta. O que você assiste na televisão, ou o que você vê na internet, ou o que você lê nas revistas e jornais, principalmente aqui televisão e internet, que você pode ver, né, e ouvir. Você pode ouvir isso na sua igreja, na hora do culto? Se o seu pastor vê você vendo essas coisas, ele vai gostar do que você está vendo? Você não precisa me responder, fica para você essa reflexão. E que nós venhamos a cada dia mais usar a mídia para falar do amor do Senhor, para evangelizar o Brasil, né? evangelizar as nações, ou até mesmo o nosso estado, a nossa cidade, dependendo do alcance do canal de televisão, ou mesmo do rádio, ou da revista, ou do jornal, seja o que for. Mas o importante é que nós venhamos usar a mídia para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos assim evitar coisas que não edificam. Então você pode ter assistido, mas não convém, né? Porque são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? Então, se não edifica, para que você vai assistir? Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!